Desde o século XX, as preocupações acerca do aquecimento global e das mudanças climáticas que se davam já em ritmo acelerado na segunda metade do século resultaram em uma série de conferências ambientais e climáticas com o propósito de elaborar medidas a fim de frear tais mudanças e promover um tipo de desenvolvimento que cause menos impactos negativos no meio ambiente. E foi assim que inúmeros países se reuniram em prol de um bem maior, a busca pelo desenvolvimento sustentável, por meio do Protocolo de Kyoto. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas ele tem sido agravado pelas atividades humanas, faz com que a temperatura média do planeta Terra ela aumente. Essa temperatura é importante que ela exista, né? Porque é aí onde faz com que existam os seres vivos da forma como a gente conhece aqui no planeta Terra. Porém, com esse agravamento dos gases de efeito estufa, como metano, CO2, a gente tem uma série de impactos ambientais em cadeia, né? Como branqueamento dos corais, aquecimento dos oceanos, derretimento das geleiras, aquecimento do planeta. E isso tem gerado uma série de riscos e ameaças à própria existência da vida humana na Terra, né, e de outras espécies, porque esse aumento da temperatura ela muda um pouco a dinâmica dos ecossistemas, muda a dinâmica fisiológica dos animais, das plantas, e muitas delas têm dificuldade de se reproduzir, de se alimentar num planeta mais aquecido. Então é um tema extremamente preocupante, é um tema relevante, atual, porque a gente está num momento onde as coisas precisam ser feitas, né, medidas serem tomadas para que a gente consiga frear o agravamento das mudanças climáticas, diminuir a emissão de gás de efeito estufa e pensar um planeta assim com sustentabilidade, né, onde os ecossistemas estejam equilibrados. Um dos encontros ambientais mais importantes da história, visando o cuidado com o meio ambiente. Dessa forma surgia o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo foi um acordo de cooperação internacional, assinado na cidade japonesa de Kyoto, em 1997. A cidade foi escolhida para tal feito exatamente pelo reconhecimento de ser um local ambientalmente mais equilibrado. Seu principal objetivo era a redução da emissão de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, para a contenção das mudanças climáticas em curso. O Protocolo de Kyoto foi originalmente assinado por mais de 190 países e territórios. A ratificação do acordo original, ato que confirma a adesão ao compromisso, e também a sua prorrogação em 2012, não abrangeram todos os signatários. Entre os países que aderiram estavam a União Europeia, o Japão, o Brasil e a Rússia. Os Estados Unidos não aderiram ao Protocolo de Kyoto, apesar de serem o maior emissor de gases de efeito estufa. O país assinou, mas não ratificou o tratado e deixou de fazer a parte dele em 2011. As razões para essas decisões é justamente a diferenciação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, além do argumento de que as medidas propostas poderiam impactar negativamente o desenvolvimento econômico. Sobre a administração do presidente Joe Biden, os Estados Unidos reafirmaram seu compromisso com o Acordo de Paris em fevereiro de 2021, do qual haviam retirado em 2017, durante o governo de Donald Trump. The citizens of Pittsburgh, not Paris. O Brasil foi um dos países signatários do Protocolo de Kyoto, tendo o acordo internacional em 1998. Dessa forma, o Brasil ratificou os termos do documento em 2002 e se juntou a 96 países que concordaram com as novas propostas do protocolo, aprovadas em Doha em 2012. Contudo, o protocolo não era considerado muito eficiente para o país. No entanto, o Brasil participou ativamente, especialmente em relação aos créditos de carbono.
Atualmente, o Brasil tem duas metas de redução de gases de efeito estufa. A primeira é diminuir as emissões em 37% até 2025 e a segunda é reduzir em 43% até 2030, comparadas com os níveis de 2005. Recentemente, o país também se comprometeu a zerar as emissões até 2060. O cumprimento das metas inertes ao Protocolo de Quioto foi imposto sobretudo aos países desenvolvidos ou industrializados, que eram, na época da elaboração desse acordo internacional, responsáveis por mais da metade das emissões de CO2 em escala mundial. O acordo previa metas distintas para os países desenvolvidos e para os países em desenvolvimento. Para as nações desenvolvidas, 37 no total, o documento previa a redução de pelo menos 5,2% nas emissões de gases do efeito estufa, principalmente de gás carbônico. Esse valor foi calculado levando em consideração as emissões do ano de 1990 e a porcentagem final variava de acordo com o país. Já os países em desenvolvimento, como o Brasil, a China, a Índia e o México, não possuíam metas e compromissos definidos para serem cumpridos, ficando a cargo de cada um deles a adoção de medidas que poderiam contribuir de forma positiva para a amenização do aquecimento global. Além da Liga dos Países Unidos lutarem pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, é fato que as empresas também devem assumir uma postura eficiente frente aos problemas globais, tendo em vista que possuem um papel fundamental no combate dos problemas ambientais. Desse modo, as organizações têm um papel de suma importância contra as mudanças climáticas, auxiliando na redução da emissão de gases do efeito estufa. Atualmente, embora os objetivos do protocolo não terem sido alcançados quantitativamente, ele deixou um importante legado de conscientização ambiental e busca por novas fontes de energia. E após o seu fim, novos debates voltaram a questionar as medidas necessárias para combater os problemas climáticos. Mas vou ter que parar de achar graça, tem que me olhar e eu parei de achar graça.